E agora mais um programa Restauração, um oferecimento da Neftali Calçados, Pouso Alegre Porções, Cantinho da Moda, Grupo Empresarial Ivan Cassaro, Pascano Bela Vista, Materiais para Construção e Nova Casa Armênia. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas. Olá, é com grande prazer que estamos dando início a mais um programa Restauração. Esse é o programa criado pela Comunidade Terapêutica Liberdade para levar até você conhecimento, informação sobre os problemas da dependência química, pessoas envolvidas no tratamento, formas de se fazer prevenção, recuperação e lidando de uma maneira geral com a problemática das drogas, um grande problema da sociedade. Pegando um gancho do programa passado que eu conversei com o Maurício Redi, e estava dizendo justamente isso, que eu assisto a vários tipos de programas, esportivo, cultural, comédia, tantos outros programas que existem na televisão, e eu não vi até agora um programa diretamente relacionado à problemática da dependência química. Nós vemos entrevistas em programas religiosos, em programas de polícia, tantos outros aí que abordam o problema. Porém, especificamente, eu acredito que esse nosso seja um programa pioneiro para falar sobre esse assunto. Hoje pela manhã eu estava conversando com uma pessoa que tem um parente que já passou pela nossa instituição, saiu há pouco tempo, e ele estava justamente perguntando, ele estava querendo entender sobre o que acontece dentro da nossa instituição. Ele perguntou, ele nunca foi, não conhece o lugar ainda, e ele estava me perguntando justamente isso. O que acontece? Que a pessoa chegou lá, estava tudo destruído, ele estava andando para a rua e saiu de uma maneira totalmente diferente, ele engordou, as palavras modificaram, né, a sua maneira de se expressar. E eu disse para ele que o remédio que nós usamos é um remédio que não dá para tocar, não dá para ver, mas dá para sentir. E para se resumir isso tudo que nós dizemos sobre o tratamento lá, é a ajuda de um adicto a outro, é uma pessoa passando a sua experiência de um para o outro. Então eu quero nesse momento, né, agradecer esse espaço que nós estamos tendo aqui na TV local. Nós estamos trabalhando no quintal de casa, né, dentro da nossa cidade, conversando com pessoas aqui da nossa cidade, mas através da TV, através desse programa, nós vamos conseguir levar essa mensagem que existe dentro do nosso espaço da comunidade. É um espaço pequeno, onde nós conseguimos conversar com as pessoas que estão lá dentro, alguns que vão ali, mas acaba ficando muito resumido. Então, conseguimos, através dessas imagens, através do bate-papo que nós temos aqui, levar essa nossa mensagem adiante, levar esse remédio que serve não só para o dependente químico, mas serve para a sua família, para amigos e qualquer pessoa que tenha um interesse em estar dando um apoio para essas pessoas. E como eu estava dizendo, né, dependentes, familiares, e para se falar de familiares, ninguém melhor do que a minha parceira de trabalho, que está sempre do lado, trabalhando com as famílias, a Simone. Não é a primeira vez que a gente senta aqui no programa Restauração, mas com certeza é o princípio de muitos programas. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada, Leandro. Mais uma vez, prazer estar aqui, né? Como você disse, não é o primeiro, a gente já fez um programa antes. Espero contribuir um pouquinho com informações pessoal de casa, familiares ou dependente químico, porque, como você disse, é um problema que hoje em dia está universal. E que pelo menos toda família, uma pessoa, tem a família como um dependente químico. A gente sabe disso, que a gente tem números lá na comunidade, né? Então, espero estar passando um pouquinho de informação para o pessoal de casa, poder contribuir um pouquinho hoje. Com certeza vai contribuir. Olha, Simone, na nossa última reunião que nós fizemos juntos com a família, um dos tópicos que nós começamos a discutir, falar com os familiares das pessoas que estão lá, é que muitas pessoas, quando elas veem que o dependente foi internado, foi para dentro de uma instituição,
ela fica feliz, principalmente quando é a primeira vez, né, a primeira tentativa, às vezes, né, ela fica feliz achando que a pessoa vai para dentro da instituição e quando ela voltar, ela vai chegar novinho em folha e usa-se até aquele termo, né, recuperado. Então, o nosso trabalho justamente é para deixar essas pessoas com o pé no chão, entender um pouco mais que não é bem assim. Não existe, nós não usamos esse termo recuperado, usamos o termo em recuperação, em processo de recuperação. Então eu gostaria que você começasse, né, a sua fala abordando esse assunto, né, que não é exatamente assim, não sai de lá esculpido e pronto para... Exatamente, né, Leandro? Principalmente quando a pessoa vai pela primeira vez, que a família não tem um conhecimento do que é a dependência química, de que é uma doença. Tanto é que quando eles começam a participar das reuniões e a gente começa a falar, a dependência química é uma doença, né, que ela não tem a cura, a família já, né, muitas delas que não conhecem já assustam, falam, como não tem cura? Eu coloquei meu filho lá, achando que ele vai voltar recuperado ou curado, né, novinho em folha, e a gente vai explicando aos poucos para a família que não é assim, que a gente, né, esses 6 meses, a gente leva para eles ferramentas para eles estarem em recuperação, porque é uma doença que não tem cura, então eles vão estar sempre em tratamento para o resto da vida. E o grande erro da família, não que eles queiram errar, né, mas acaba errando, é achar que o problema é no outro. Eles acabam achando que o problema é com, né, o ente familiar, ou filho, ou marido, ou pai, então acho que o problema está nele. Então vamos jogar, né, vamos colocar ele na comunidade e ele que é o problema. Acaba o problema. Colocando ele em algum lugar, acabou o problema. Acaba o problema. E não é Não é exatamente aí. Então o erro está aí, quando eles acham que o problema é somente ele, então a gente coloca na comunidade e se resolve o problema. E é muito mais complexo, é muito mais além disso. A família também precisa entrar em tratamento. E é muito disso que a gente leva nas reuniões. A gente tenta passar um pouquinho, né, para a família, que é muito pouco, né, Leandro? Mas é o que a gente tenta levar, né? É muito pouco, porque nós, como instituição, fazemos 2 reuniões ao mês com os familiares. E a realidade é que eles não conviviam com o interno 2 vezes por mês. A convivência é diária, é todo dia. A convivência com o problema da dependência química também era diária e continuará sendo depois que a pessoa sai de lá. Então ela precisa entender algumas coisas básicas. Quando nós dizemos assim que a doença da dependência química, a doença da adicção é incurável, como você disse, Simone, às vezes até assusta, a pessoa fala, puxa vida, mas se é incurável, então ele está condenado a continuar usando droga pelo resto da vida? E não é exatamente isso que se quer dizer. A pessoa ela vai continuar sendo um dependente, mas não nativa. Ela vai continuar sendo um adicto, mas não nativa, que vai precisar tomar algumas precauções. E essas são as precauções que a pessoa precisa entender e é onde a família, com certeza, vai poder colaborar, ela vai poder ajudar. Então, quando nós dizemos é uma doença incurável, mas que ela pode ser detida. O diabetes também, vamos usar um exemplo, uma possibilidade. A gente usa bastante. Usa bastante. Nós fazemos uma comparação. O diabetes também é uma doença que ela não tem cura, mas se a pessoa ela cuidar da sua alimentação, ela tomar o remédio certo. Alguns precisam tomar insulina, outros tomam outro tipo de medicamento, dependendo da diabetes, mas ela vai conseguir ter uma vida normal, tendo algumas restrições. A dependência química também, a pessoa vai ter que ter alguns tipos de restrição, de convivência com pessoas que estão nativas, de frequência em determinados lugares, e algumas outras coisas que no dia a dia vão sendo entendidas. Eles mesmos vão percebendo, né, Leandro, o que eles podem, o que eles não podem, o que coloca em risco a recuperação deles. É como você falou, vai ter algumas restrições, mas vão viver normalmente. Vão viver normalmente. E nós temos vários exemplos que ilustram a eficiência do programa, ilustram que a recuperação dá certo, a pessoa consegue viver de uma maneira bem, com qualidade, sendo feliz, sem precisar usar drogas. Mas é para isso que nós trazemos a família, é fundamental dentro desse processo. Quando você diz assim, de achar que a culpa está sempre no outro, como você falou, né, a pessoa vai lá para casa, bom, estamos livres vai lá para a comunidade, estamos livres do problema, ele vai para lá, vai voltar melhor e aí acabou. E se não existir essa reestruturação familiar, quando voltar vai acontecer o quê? Ele ficou dentro da instituição, passando por um período que nós chamamos assim de
eu faria um comparativo de um cursinho intensivo de recuperação, né, que ele fica lá, várias reuniões todos os dias, ouvindo bastante coisa. Se ele sair de lá e voltar e tiver a mesma estrutura familiar, a família do mesmo jeito, não vai funcionar. E é isso que a gente tenta passar sempre para a família. Que a família, né, tem que estar de uma nova forma. Né, de novo, é o diálogo, né, a questão de conversar, de sentar. Porque se a família estiver do mesmo jeito, o que vai acontecer? Vão ter as mesmas atitudes de antes. E vai contribuir para o tratamento? Não, não vai. Então, o que a gente fala que a família é peça fundamental. E, a princípio, eles ficam meio, mas como? Que nós somos peça fundamental se o problema é eles que usavam droga? E a gente tem que explicar isso. Que a família, quando estava ali com, né, o adicto na ativa, estava disfuncional. O que é disfuncional? Desestruturada, só com conflitos, ninguém conversava, ninguém falava mais com ninguém. Então, estava disfuncional. E a família precisa voltar, né, para uma funcionalidade, ficar ali numa forma saudável, onde vai ter conversa, onde vai ter um diálogo, para que eles voltem e encontrem esse terreno diferente, né, onde não tenha mais desconfiança, onde não tenha mais briga, né, não que tenha que passar a mão na cabeça. Às vezes a família acaba confundindo um pouquinho isso. Então a gente vai ter que fazer tudo. Não é isso, tem que ter regras e limites, mesmo porque antes não havia regras e limites. Exatamente. Né, Leandro? Então tem que haver sim as regras e limites, mas tem que estar um terreno diferente, uma família diferente. E para isso a família também não consegue sozinho. Precisa de ajuda. Né? Precisa buscar, como eu comecei dizendo, né, que o remédio que existe lá dentro é a troca de informação. O processo de tratamento que nós utilizamos lá é sempre... Ele já está pronto. Alguém já passou pelas mesmas situações, pessoas de lá de trás já usaram drogas, já perderam família, já perderam bens materiais, perderam tudo, encontraram uma maneira de viver diferente, trabalharam em cima dessa maneira, erraram e acertaram e foram produzindo um material, produzindo uma literatura, uma vivência, que as pessoas que estão hoje dentro desse processo não precisam inventar nada, não precisa fazer teste, não tem nada disso, não precisa passar pelas mesmas coisas, é só copiar. O programa é de copiar. Se a pessoa tiver a mente aberta, a boa vontade de fazer aquilo que ela aprende, a honestidade para admitir as suas dificuldades, ela tem um campo aberto fácil de ser seguido. E não é diferente para as famílias. Existem atitudes que as pessoas tomam hoje em dia que vão contribuir negativamente. E outras atitudes que com certeza, né, como você descreveu naquele dia, existem atitudes que com certeza vão contribuir de uma forma positiva. Um dos exemplos que eu lembro que nós citamos, né? Existem pais, ou talvez esposas, namoradas, que podem ser chamados de profetas. Então, quando a pessoa volta para casa, ele já fica profetizando. Você vai recair. Se você bobear, se você fizer isso, você vai recair. Então, ela já fica sempre preparando o terreno para um tropeço. Exatamente. Então, quando a gente fala que precisa confiar, não quer dizer que o filho vai voltar para casa, ou o marido vai voltar em casa, vai se dar a chave do carro novo e vai falar... vai passear com o meu carro, ou dar o cartão de crédito para a pessoa sair. Aí se coloca, vai colocar ele em risco, vai colocar ele numa situação de teste. Não é isso, mas também não precisa ser o oposto. Porque a confiança, né, vai sendo adquirida aos poucos também, né, Leandro? Claro que eles voltam, a família não confia de uma hora para outra. A família ainda fica com o pé atrás. Mas tem que tomar cuidado a forma como a família também vai lidar com a situação de estou com o pé atrás, mas eu já vou profetizar, que nem você disse, já vou achar que vai recair, né? Eu já vou ficar fiscalizando, né, a roupa, a carteira. Então, tem que tomar cuidado a forma como a família vai agir no dia a dia, as atitudes que ela vai tomar, para não ter atitudes de antes. Como a gente disse, eles também têm que mudar. Para que ele volte, para que o interno volte e esteja uma família diferente. Então, e a família, o que mais tem que prestar atenção é as atitudes. Quais atitudes que a gente vai ter, né, de agora em diante. Não é só para quando eles voltarem, agora no dia a dia também. O que a gente sempre fala nas reuniões, não deixe para mudar quando eles voltarem. Vamos começar a mudar já, vamos começar a refletir o que eu preciso melhorar, né, no meu jeito, na minha dinâmica familiar. Eu acho que isso é importante também, a reflexão que cada membro tem que fazer, né, e não jogar para o outro. Não, mas é ele que tem que mudar, é ele que tem que fazer isso, né? O meu marido não sabe conversar com meu filho. E eu? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar? O que eu preciso melhorar na minha dinâmica familiar? Isso também é importante, a reflexão. Até porque, não é, Simone, as pessoas, é muito fácil perceber o outro.
Com certeza. É muito fácil perceber o outro. Se você olhar para mim agora e falar assim, o seu cabelo está despenteado, você tá me vendo. Mas eu não tenho um espelho aqui na frente para mim me enxergar. Então, uma das maiores dificuldades, não só que o familiar, que é o codependente, o adicto tem, é de se perceber. A gente imagina, muitas vezes, que nós nos conhecemos muito bem. Que a pessoa que mais nós conhecemos somos nós mesmos. E isso é uma grande mentira. Não somos nós nossos maiores conhecedores, são as pessoas que convivem conosco. Então é essa a grande função de uma reunião que nós fazemos, daquelas reuniões que nós encaminhamos os familiares e que muitas vezes tem que forçar e é difícil deles irem, né, dos grupos de mútua ajuda para familiares, porque ali, através das outras pessoas, e esse é o grande segredo, as pessoas conseguem identificar os seus erros. Elas chegam ali, como eles lá dentro da instituição, usam o princípio da mente aberta, ouvem, mas ouvir de verdade, não só escutar, né, entrar por um ouvido e sair por outro. Ouve, peneira aquelas coisas que as pessoas estão dizendo, aí consegue se responder para si mesmo. Será que realmente eu estou sendo um pai, como nós estamos dizendo, um pai profeta que fica dizendo que vai acontecer, que vai recair? Será que eu estou sendo um pai revanchista? Será que eu estou sendo chantagista? Eu estou querendo comparador, comparando o meu eu, aquilo que eu fiz, as conquistas que eu tive com ele? Então acaba sendo um clima ruim. A pessoa, como você disse, eu concordo plenamente, e tenho a certeza que a grande eficiência de uma recuperação a longo prazo da família consiste nisso. Na pessoa, na família, estar se preparando antes que o interno saia da instituição, ou muitas vezes, como estamos dizendo agora, nós estamos num terreno aberto, não estamos dentro da instituição falando apenas para pessoas que têm um interno lá dentro, mas de uma maneira geral. Quem sabe se hoje você está assistindo aí, você tem um problema em casa, ou na casa de uma irmã, de um amigo, de um parente, você pode levar essa informação que a mudança ali dentro pode começar por cada um, pela família. Porque às vezes, nossa, existem erros, né, como você às vezes cita. Às vezes o pai, a mãe, alguém quer comprar recuperação. Então ele pega e acaba oferecendo ao filho separados. Eu compro uma moto. Aí o filho fica 3, 4 dias sem usar, o pai, já parei, e aquela moto? E o pai acredita, vai lá comprar moto para daqui a pouco e ter que buscar essa moto lá no traficante, porque ele já trocou com uma quantidade pequena de droga. Acontece pouco isso? Muito. São as atitudes facilitadoras que a gente sempre fala, né? Filho, eu vou te comprar um tênis bom, eu gosto daquela marca lá, né? Aquela marca melhor. Vai lá e compra. Daqui a pouco ele volta de chinelo havaiano ou descalço porque ele deixou aquilo lá. Então, detalhes. São detalhes, mas que fazem a diferença. Fazem, né? Toda a diferença do mundo em alguma coisa que vai poder dar certo e outras que com certeza vão falhar. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Reforma ou construção do início ao fim, só nas lojas do Pascani Bela Vista. O Pascani Bela Vista tem tudo para quem vai começar e tudo para quem vai terminar a obra. Tem areia, pedra, madeira, concreto usinado, cimento, tudo da melhor qualidade. Além de caçambas e andames para ficar tudo completo. E ainda as melhores, mais bonitas e resistentes opções em acabamento. Faça uma visita e aproveite. Pascani Bela Vista, as lojas mais queridas da região, fazendo tudo para a sua construção. Nova Casa Armênia, há mais de 82 anos servindo Jaú e região com produtos para artesanato e aviamentos em geral. E para você calçadista, uma linha completa de zippers, bielástico, strass e pedraria para bordado. Venha conhecer a nossa loja, Rua Lourenço Prado, 741, bem no centro da cidade de Jaú. Telefone 3622-7581 ou 3624-4133. Da moda, roupas modernas, bermudas masculinas de várias cores e tamanhos. Veste toda a família com as melhores marcas, preços mais que especiais e prazos a perder de vista. Venha nos fazer uma visita, estamos à sua espera em nossa loja. Avenida João Ferraz Neto, bem na esquina com a Avenida Nenê Galvão. Telefone 3621-9291. Cantinho da Moda, sempre de bem com o seu visual. Vamos falar de Nefitali. Há mais de 25 anos produzindo calçados com conforto e estilo para você mulher que gosta de estar bonita e confortável sempre. Conheça nossas lojas no território do calçado em Jaú.
Temos uma equipe altamente especializada para lhe atender. E você, profissional, que precisa usar o branco, venha conhecer nossa linha Clinic Comfort e surpreenda-se com a beleza e o design moderno. Nefitali, leve com você. A Cartonagem Pirâmide e a Mundial Paper Embalagens são especializadas na produção de embalagens individuais em papel cartão e micro-ondulado. Instaladas em Jaú, além da certificação ISO 9001, possuem avançados parques industriais, o que possibilita atenderem os mais variados e exigentes segmentos. O Grupo Ivan Cassaro cresce graças ao respeito, profissionalismo e confiança de seus parceiros e colaboradores. Restaurante Pouso Alegre Porções. Agora você e sua família não precisam mais sair da cidade para desfrutar das delícias da cozinha caipira. Leitoa, frango a passarinho, polenta e mais uma variedade de porções que são de dar água na boca. Jantar de terça a sábado e almoço aos domingos. Às quintas-feiras, jantar especial com massas. Restaurante Pouso Alegre Porções. Fica juntinho ao posto do Trevo, bem em frente ao Supermercado Confiança, no finalzinho da Rui Barbosa. Telefone 3032 2525. Restaurante Pouso Alegre Porções. Estamos de volta com o programa Restauração. Estou papeando aqui com a Simone, nossa psicóloga, falando sobre a importância da família na recuperação do dependente. Nós estamos dizendo também da importância da atitude da família, mesmo que o dependente químico, que o adicto não esteja em recuperação. Esse processo de mudança de vida para o familiar, ele pode contribuir para uma futura recuperação da pessoa, porque quantas e quantas vezes nós não percebemos isso, né? Que se a família procura, aí ele acaba se cansando de estar fora daquela... está vivendo fora de uma rotina de paz, de tranquilidade que às vezes começa a reinar dentro da casa e acaba por procurar ajuda. Já vimos acontecer isso aí várias vezes, a família insistir na sua própria recuperação e, em consequência disso, o dependente ir buscar de novo. Às vezes, Simone, nós vemos assim, dentro da comunidade, quando a pessoa passa 6 meses lá, como eu disse, eu fiz a comparação, é um cursinho intensivo de recuperação, que não é recuperação, não é sinônimo de parar de usar drogas. A recuperação é uma coisa que é muito mais profunda, é mudança de hábito, uma reeducação da personalidade, como fala o Zambelli, né? Ele fala bonito isso aí, é uma reeducação da personalidade, uma mudança total de conduta. Então nós que estamos convivendo ali, a gente nem percebe o olho nu assim, que a evolução da pessoa. Você está todo dia ao lado dela, você percebe depois de um tempo, quando olha a foto, que engordou alguma coisa. Mas as atitudes da pessoa, como por exemplo, lá nós fazemos uma oração da manhã agradecendo o café, depois tem a reunião de reflexão todos os dias, depois a pessoa vai para a laborterapia e continua falando das coisas da recuperação. Então, e o dia todo, à tarde tem reuniões de estudo, o dia todo existe uma mudança. E eu já conversei com familiares e falaram assim, puxa vida, como meu filho mudou. Eu falei, mudou em que sentido? Agora ele está me cobrando de nós almoçarmos juntos, de fazer uma oração de agradecimento. Quando a gente fala de oração, não é simplesmente olhar pelo lado religioso, mas, como eu sempre falo, olhar pelo lado da gratidão, olhar para as coisas que a gente tem e não ficar pensando naquilo que não tem. Isso é uma coisa que eles aprendem muito lá dentro, né? Ser grato pela vida, pela capacidade de continuar vivendo, de ter qualidade. E como seria legal que a gente conseguisse, através dessas reuniões, colocar isso na mente das pessoas, dos familiares, não é, Simone? Muito importante. Como você falou, a primeira mudança que a gente vê neles é a física, né? E a família também acaba vendo bastante essa mudança física e acaba vendo essa mudança de atitude também. Aí eles voltam já, né? Às vezes na saidinha, quando tem de 5 meses, como a gente tem a nossa regra lá de 5 meses, eles têm direito a uma saidinha. Quando eles retornam para casa, eles mesmos falam, nossa, né? A minha família está diferente. E a família também fala, nossa, ele está diferente. E a gente fica feliz de ver que realmente está valendo a pena as nossas reuniões com as famílias e também está valendo a pena a internação deles lá. Que eles estão realmente buscando mudança e a família também está mudando. Né? Exatamente. A frequência nas reuniões, nós colocamos assim, a nossa instituição existe, foi fundada no dia 13 de abril de 99.
Então, no próximo abril de 2014, nós vamos completar 15 anos. A comunidade vai estar completando 15 anos. E nesse período, já se passaram dentro da instituição, eu acredito, eu não tenho o número exato hoje, mas perto de 2.500 pessoas passaram por ali, somando todos. Aqueles que completaram o tempo sugerido de 6 meses, aqueles que desistiram, aqueles que chegaram e voltaram, mas, de uma maneira geral, foi mais ou menos esse número, perto de 2.500 pessoas. E eu também não consigo ter o número exato de pessoas que estão bem hoje, que estão em recuperação, mas é uma quantidade bastante significativa, porque nós encontramos essas pessoas na rua, quantos que vêm nos abraçar, pessoas que faz tempo que nós não vemos, outros ligam de cidade de fora, que já passaram por lá, mas existe alguma coisa em comum nos vencedores, sabe, Simone? Existe alguma coisa em comum que é praticamente igual para todos. Os que estão bem hoje, e eu quero dizer isso para vocês, se vocês têm conhecimento dos grupos de mútua ajuda, conhecem alguma pessoa que está em recuperação, aqueles que se mantêm limpos a longo prazo são os que passam pelo processo de tratamento, que buscam autoconhecimento, como a gente estava falando, que é difícil se conhecer, isso faz parte do tratamento, é uma coisa que a gente chama de 4º passo, e que continuam frequentando o grupo. Tá? Existem alguns outros detalhes que só quem vive dentro da programação sabe, né? Que nós chamamos de apadrinhamento, que é a pessoa trazer para perto de si alguém que tem experiência, que seja um conselheiro, a espiritualidade. Então é um conjunto de coisas que todas elas encontram-se dentro dos grupos de mútua ajuda. E a outra parte importante disso, a maioria deles são de pessoas que a família deu importância e conseguiu entender o significado da recuperação, o significado do tratamento. Então, talvez as pessoas vejam o problema da dependência química. Nós começamos dizendo que era uma doença incurável. Isso pode assustar as pessoas, assustar muito. Falar, meu Deus, e agora? Meu filho está usando droga, ele está umas... Então, a gente precisa chegar agora e falar o outro lado da moeda. Que existem muitas pessoas que estão conseguindo recuperação. Porque às vezes parece que não tem mais saída. A porta está fechada. Então, existem muitas pessoas que estão dentro do processo de recuperação. E a gente está aqui justamente para dizer isso. É que é possível. E que a família pode começar o processo. Se ele não está querendo começar hoje, você que a família pode começar. E a família começando, né, Leandro, motiva também a ele buscar. E as pessoas que estão hoje em recuperação é porque buscaram e estão buscando, né, as ferramentas necessárias, que a gente passou isso para eles durante o tempo de internação. Mas se ele não quer e a família for buscar, por ela, porque primeiramente, claro que a família vai por causa do problema que tem em casa. Mas se ela for buscar e de repente começar a ajudar ela, né, e ela for por ela, pela mudança dela, pela recuperação dela, porque ela não está sabendo lidar com a situação, não está dando conta daquilo, com certeza vai estar refletindo nele. Mesmo que seja coisa mínima, mas vai estar refletindo nele. Sim, é uma coisa mais ou menos assim. O que a pessoa... Existe um lema dentro dos grupos de mútua ajuda, dentro da comunidade, que parece até estranho, soa como egoísmo, mas não tem nada a ver com egoísmo, e sim com a prática da autoestima. O pessoal fala assim, em recuperação, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Aí fala, nossa, mas e o meu filho? Como que é primeiro eu? E o filho que eu amo? E a mãe? E a esposa? Posso me tornar egoísta, né? Então você é a pessoa mais egoísta. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Então tem que ser primeiro Deus que está acima de tudo. Mas essa frase não tem nada a ver com egoísmo. Não, tem a ver com uma coisa assim. Eu tenho filhos, amo os meus filhos. Mas se o meu filho me pedir uma Coca-Cola, me pedir um hambúrguer, coisa que eu sei que ele gosta... Se eu não tiver o dinheiro no bolso, eu posso dar para ele? Não tem como. A não ser que eu tenha crédito em algum lugar, ou cartão de crédito, mas se eu não tenho, eu não posso dar para ele. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho, né? Exatamente. Então, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, que se aplica tanto ao dependente como para qualquer pessoa, para o familiar, significa o seguinte, que se eu me preparar, se hoje eu tiver espiritualizado, se eu tiver capaz de passar uma mensagem, eu vou conseguir dar para ele. Com certeza. Se eu não tiver,
eu não vou passar nada se eu continuar como família, né? A gente fala isso. Se continuar neurótico, gritando com tudo e com todos, xingando dentro de casa, fazendo aquelas coisas que ninguém gosta de ver, como é que a gente vai conseguir incentivar, como é que a gente vai conseguir dar exemplo para alguém? Como é que eu vou conseguir passar para ele que ele tem que ter paciência, que ele tem que conversar, que a gente tem que ter um diálogo, se eu não consigo fazer isso? E isso encaixa também muito bem, Leandro, no desligamento emocional que a gente fala que a família tem que ter. Porque quando a gente fala, vocês têm que se desligar emocionalmente e começar a pensar mais em vocês, agir mais por vocês. A família fala, então eu vou deixar de amar meu filho, eu vou ter que pensar em mim, e não é bem por aí. O desligar-se emocionalmente significa que a pessoa vai olhar mais para ela, vai cuidar mais dela, mas não vai deixar de amar o filho, de ajudar, de dar apoio, tá? Mas primeiro ela vai olhar ela, cuidar mais dela. E com certeza ela conseguindo fazer isso, cuidando mais dela, olhando mais para ela vai ter mais, né, recursos para oferecer para o familiar. Exatamente. E nós estamos falando algumas coisas nesse programa e às vezes desperta o interesse. A gente sabe que desperta o interesse das pessoas porque está vivendo o problema e o que a gente está falando aqui, é curto o espaço de tempo desse nosso diálogo. Então nós gostaríamos de abrir para as pessoas que estão assistindo e que têm algum problema, para que eles possam vir até a gente. E são várias as maneiras. Nós, como instituição, como comunidade terapêutica, nós abrimos o leque para que as pessoas venham até nós e consigam tirar dúvidas, conversar, participar daquilo que nós estamos fazendo. Então, por exemplo, eu faço atendimento dos candidatos à vaga toda terça-feira, a 13h. Por enquanto, nós estamos em processo de mudança. No próximo ano nós vamos mudar o nosso escritório, mas é na Rua Iara, número 287. Rua Iara, 287, ali atrás do Campo do 15, toda terça-feira, 13h, eu vou estar lá atendendo os candidatos à vaga. E se um familiar quiser também estar ali, vai poder estar aí. Se você é familiar, está passando por algum problema e gostaria de participar das nossas reuniões que eu faço junto com a Simone, das famílias, dos que estão internos, também nós convidamos você para participar. A próxima é dia 18 de dezembro, 20h, no salão da Igreja São Sebastião. Embaixo da Igreja São Sebastião ali, tem um salão ali e nós fazemos a reunião com as famílias ali. Então, se você quiser conversar conosco também, está convidado. Aí pode pegar o cronograma, participar das próximas reuniões. Exatamente. Né? Nós não restringimos essa nossa reunião apenas para aqueles que têm um familiar lá interno. Isso. É uma maneira de estarmos levando essa mensagem de recuperação, de darmos algumas dicas para as pessoas que querem. Talvez esse nosso espaço seja curto lá, a gente consiga conversar diretamente, não é, Simone? E de quinta-feira também eu estou à disposição no escritório, se alguém quiser ligar, tirar alguma dúvida, quiser ir lá perguntar alguma coisa, conversar, que nem você falou, o espaço aqui é muito curto, também estou à disposição. Estou lá da 1h às 4h30 à disposição para qualquer pessoa que esteja precisando, né, Leandro? Exatamente. E nós vamos poder também, mais uma maneira de estar interagindo conosco, através do Facebook, mandar uma pergunta, manda uma mensagem. Leandro Aparecido Passos, procura, tá ali, né, digita ali, procura Leandro Aparecido Passos, manda uma mensagenzinha, programa Restauração, uma solicitação de amizade e a gente vai poder também estar interagindo ali. Pode mandar perguntas, né, que a gente pode responder num próximo programa. Exatamente, né? Se você tiver alguma história de vida também, que acha que seria legal, de um depoimento para poder estar colocando aqui no nosso programa, a gente conversa e poderá uma hora estar sentado aqui ao nosso lado, também contando a sua história de vida, alguma coisa que possa estar acrescentando na vida das outras pessoas. Nós precisamos disso. Porque a gente aprende muito, né, Leandro? Com a troca de experiência. Eu sempre falo isso, o crescimento pessoal se dá através disso, da gente trocando experiências, um falando do outro, um partilhando com o outro. E se a pessoa tem uma história bacana que quer vir partilhar com a gente, além de nos ajudar, porque também vai fazer parte do nosso crescimento pessoal, também leva para pessoal de casa. Exatamente. Né? Tudo que nós... Eu sempre digo isso, Simone. Tudo que eu sei até hoje, tudo, sem exceção, eu aprendi com as outras pessoas. É verdade. Desde criança, as crianças aprendem vendo o que os outros estão fazendo e depois, mais numa outra fase, lendo, prestando atenção no que as outras pessoas... Mas eu digo, eu não inventei nada. E o grande
sacada da vida, o legal disso aí, eu vou até contar uma passagem minha que eu contei em tantas e tantas reuniões dentro da comunidade que me fez perceber esse outro lado da vida, tá? Porque eu sou profissional de metalúrgica, trabalhei muitos anos com estrutura metálica, cobertura de prédios, e uma vez uma pessoa me pediu para fazer um serviço que era uma cobertura na frente de uma janela, num sobrado, onde a esposa dele lavava a louça ali, e o sol batia, ele pediu para fazer uma coberturinha ali, a gente chama de meia água, só para cobrir onde que ela lavava a louça. E eu planejei o trabalho lá para colocar umas chapas na parede, fazer uns furos na parede, colocar algumas chapas de ferro ali, depois chumbar com cimento e soldar as outras peças. Acontece que eu marquei o lugar para fazer os furos na parede e coincidiu em cima de uma viga de concreto, e um concreto antigo e duro, nossa. E eu comecei a fazer aqueles cortes lá, não tinha esmerilhadeira de cortar a parede naquele tempo, e naquela viga estava soltando até fogo, que batia o martelo ali, um trabalho difícil de ser feito. E nesse dia eu tinha levado um menino para me ajudar, que eu conheci dentro de um grupo de recuperação, e que na época ele tinha 14 anos. E eu levei ele para me ajudar. E ele no chão ali, olhando para aquele trabalho que eu estava fazendo. E a hora que eu desci para tomar água, eu já estava com a mão machucada de bater a marreta e errar a batida da talhadeira. Ele me falou, você poderia fazer o furo mais para baixo, e daí você colocava ali, não ia coincidir no lugar da viga e dava certo. O que ele falou, eu já estava nervoso, eu quase que falei, não dá palpite, moleque. Pensei em falar, não falei, tomei água, fiquei olhando para cima e pensei no que ele tinha falado, subi em cima do andaime de novo, fiz os cortes rapidinho, do jeito que ele tinha falado, ele nunca tinha trabalhado com aquilo, nunca tinha trabalhado em lugar nenhum, né? Eu fiz da maneira que ele falou, e isso já estão fazendo aí perto de 15 anos, e a cobertura está lá. Deu certo. Deu certo. Então eu aprendi muito com esse menino, né? Foi uma lição de vida fantástica, porque ele me disse uma coisa que eu não tinha visualizado ainda, eu ouvi, né? Mesmo sem querer, às vezes a gente não quer ouvir, porque as informações, muitas vezes aquelas informações valiosas, ela vem de onde menos se espera, de alguém que supostamente não tem nada de bom para falar para a gente, que não sabe nada. E deu certo o trabalho do jeito que o menino falou para mim. E quantas vezes nós vemos dentro da comunidade aquele recém-chegado que está chegando totalmente destroçado, que já tem várias internações, que ninguém mais acredita nele, ele falar coisas que servem muito na vida das outras pessoas. Acaba ajudando muito. Lá, né? Então esse princípio de vida, de mente aberta, de estar ouvindo as pessoas, serve para mim. Eu tenho certeza que você fala isso, né? Serve para você, profissional, psicóloga, serve para aqueles que estão internados, serve para você, familiar que está nos assistindo, e serve para qualquer pessoa que tenha o real desejo de evoluir na vida, de melhorar. Né? Por mais tempo, por mais idade que a gente tenha, por mais que estude, por mais conhecimento que nós tenhamos, sempre vai ter muito espaço para a gente aprender. E eu acredito, né? Sempre vamos ter muito mais para aprender do que para ensinar. Passar, né? Para a gente crescer, né? Então, é isso. Estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer você que nos assistiu. Agradecer você, Simone, que daqui a algum tempo, né, se precisar me afastar alguns dias, vai ser você que vai estar aqui apresentando o programa. E desejar uma boa semana a todos que nos acompanharam, que fiquem em paz, que fiquem com Deus. Obrigada, Leandro, por mais um convite, e que a gente tenha, pelo menos, contribuído um pouquinho para o pessoal que está em casa. Tá? Obrigada. O programa que você acabou de assistir foi um oferecimento da Neftali Calçados, Pouso Alegre Porções, Cantinho da Moda, Grupo Empresarial Ivan Cassaro, Pascano Bela Vista Materiais para Construção e Nova Casa Armênia. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor.